tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2016. É uma segunda-feira. O verbete é de número 3.713. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 8 máximos. O tema, mini acerto reconciliatório, Grupo Carmologia. Foi elaborado segundo a especialidade Grupo Carmologia. E quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Fátima Santos. Maria de Fátima Santos, ela é brasileira, natural de Luz, Minas Gerais, psicóloga, ela é graduada em psicologia, especialista em psicologia cognitiva comportamental, ela é voluntária da Conscienciologia desde 2007, docente da Conscienciologia desde 2014 e tenepsista desde 2009. O mini acerto reconciliatório é o ajuste harmônico entre consciências humanas ou pré-humanas por meio de pequenas ações cuidadológicas, cosmoéticas, constantes ou esporádicas, empreendidas pelo assistente lúcido, homem ou mulher, resultando na ampliação do nível de max-fraternidade e senso de universalismo. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reconciliação, o holopensene pessoal da afetividade sadia, os assistêncio-pensenes, a assistêncio-pensenidade, os benigno-pensenes, a benigno-pensenidade, os lúcido-pensenes, a lúcido-pensenidade. Na fatologia, a liquidação de pequenas dívidas pontuais, o mini acerto grupo kármico, a conciliação em pequenas desafensas, a reconciliação específica, a oportunidade de aproximação afetiva entre assistido e assistente, a atualização de ações cuidadológicas em função de novas necessidades do assistido, o esforço para sair da vitimização, a superação dos melindres, o refazimento dos laços afetivos, os ganhos auferidos nos investimentos em reciclagens intraconscienciais, o mini acerto abrindo caminho para mega acertos pessoais, o bem-estar gerado pelo acerto, os impactos positivos na ficha evolutiva pessoal, o caminho para a recomposição da interprisão grupo kármica, o resgate grupo kármico. Na parafatologia, as inspirações do amparador extrafísico de função, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o insight durante a TENEPS sobre a necessidade do revisionismo aplicado ao grupo, o pedido de perdão durante a projeção lúcida, reafirmando pessoalmente em outra ocasião. A para-reconciliação desassediadora, as consequências holocármicas multidimensionais da reconciliação advinda de mini-acertos interconscienciais. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo taxologia, que, sob a ótica da conviviologia, a verbetógrafa enumera 22 tipos de traços, forças geradores do bem-estar da consciência na condição de mini-acertos reconciliatórios ou do passo a passo para o macroacerto grupo kármico. Na remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, assistência do assistido, exercício do acerto, mini-acerto, olhar de fraternidade. Mini ou macro reconciliações podem advir de mini-acertos. Importa a consciência lúcida aproveitar as situações apresentadas e ampliar os ganhos evolutivos intraconscienciais autolibertadores. Você considera a função libertadora dos pequenos acertos grupo kármicos ou apenas os grandes importam? Já refletiu a respeito dos benefícios das reconciliações no núcleo familiar? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Haganin e Socorro Frazão. Ajuste, retratação,
conciliação, autocorreção, perdoamento, acolhimento, refazimento, afetividade, TENEPS, sensatez, reciclagens, flexibilidade, generosidade, determinação, discernimento, interassistência, maxifraternidade, grupo Karmologia. Bom, Fátima, a pergunta que a gente sempre faz, né, para iniciar a tertúlia é: o que te levou a fazer esse tema? E aí eu sempre gosto de saber se teve assim, algum parafato, os bastidores da elaboração do seu verbete, que você possa dividir com a gente, para a gente aprender junto com você. Pode falar para a gente? Ok, primeiramente, meu boa tarde. Boa tarde, Rosa. Boa tarde às pessoas presentes e aos teletertulianos. O que me levou a escrever o verbete, foi a dificuldade que eu estava tendo de organizar a vida pessoal, as exigências, as necessidades do Soma, e com a autopesquisa, o trabalho de voluntariado e ainda a demanda de assistência a pessoas do Grupo Karma lá no interior de Minas Gerais. Então, eu cheguei em Foz em 2012, e o primeiro ano fiquei muito envolvida com a construção e depois... Construção da sua casa. Construindo isso, a base física. E depois disso, eu continuei ainda muito sem uma rota, assim, sem meta, e muito dispersa, e isso estava ainda afetando ainda mais o Soma, em função do estresse e da falta de organização. Na realidade, era uma dificuldade mesmo em coordenar tudo isso. E no ano passado, veio logo no início... Algumas pessoas sempre me falavam, né, quando eu fazia comentários sobre a minha experiência junto ao Grupo Karma, elas colocavam: por que você não escreve sobre esse tema? Mas eu comecei, assim, às vezes, a escrever, mas eu estava com foco assim, num artigo e tudo, e não conseguia sair do lugar. E aí, no início desse ano passado, veio a ideia de, então, fazer um curso de verbetografia. E aproveitando já esse tema da interassistencialidade grupocármica, e inclusive assim, já com o verbete, porque eu imaginei que isso seria um modo já de dar uma direção para eu ir ajustando as coisas. E foi surpreendente, sabe, o resultado está sendo, né, não terminou, é um processo que está acontecendo, então está sendo assim, surpreendente. Bom, agora a gente espera outros verbetes depois desse, né, Maria do Carmo? Bom, então vamos lá, as primeiras perguntas dos teletertulianos. E aí, assim, ó, a hora que vocês quiserem fazer pergunta, é só apontar para a gente não ficar fazendo pergunta antes de vocês aqui. Na Fatologia, página 1, sétima linha de cima para baixo. Favor aprofundar sobre a função anti-estresse da rotina útil. Show? A função anti-estresse da rotina útil. Para mim, a rotina útil, ela é uma espécie de organização que vai te dar um conforto durante a execução dos seus trabalhos, porque você já não tem mais que ficar elaborando enquanto está executando, né? A execução já está pronto, tudo já é só você seguir aquela rotina útil. Eu aproveitei esse tema a partir da vivência que eu tive de eu fui atendida num atendimento da Apex, e o Loche, na época, me passou um modelo de rotina útil, porque eu fazia, né, eu tentava organizar a minha vida, criando um esquema, tudo assim, mas eu fazia toda aquela programação, mas não contava com o tempo para questões pequenas, né, deslocamento, o tempo para preparar um alimento e tudo, e a minha agenda sempre dava para trás. Nunca estourava, né, o tempo, chegar. Né? Então, essa rotina útil, ela é bem abrangente, assim, é para você realmente colocar detalhes, né, do trabalho, de cuidados,
no seu trabalho é geral, ele não é só para o trabalho do cuidador, de quem está trabalhando diretamente com uma pessoa. Esse atendimento que você falou da Apex é o CIAPEX? Né? Aquele atendimento pontual, Não é CIAPEX? É o CIAPEX? Não. Então tá bom. É o serviço de atendimento, sim. Podemos passar para o outro? Outra pergunta? Na Obrigada. Fatologia, página 1, quarta linha, sobre a valorização dos pequenos acertos. Por que a maioria das consciências sempre mira grandes acertos e acontecimentos, dando pouca valorização aos pequenos acertos do dia a dia, os quais são tão importantes? A minha ideia de fazer o verbete foi exatamente esta, porque a gente fica sempre assim, perdendo tempo na vida para fazer as pequenas assistências e esperando um momento grandioso ou aquela oportunidade assim que você imagina que será uma grande assistência, mas nada garante que será, né? Nós não temos muita noção assim da abrangência da assistência, porque são muitas variáveis que estão envolvidas ali. Então, assim, a começar pela intencionalidade da pessoa. E aí eu pergunto assim, quanto de assistência se faz em 3 minutos de doação de energia? A gente tem noção de quanto é isso? Quanto se assiste em 50 minutos de TENEPS? Então, os pequenos acertos, se a gente não valorizar, então não vai conseguir também valorizar um grande. Vai chegar um momento, assim, é tudo muito relativo também, né? Pois é, isso que eu estava pensando. Enquanto você estava falando, eu falei assim, mas quem que determina o que é o pequeno? Se uma assistência é grande ou pequena, né? Às vezes você dá um sorriso e aquilo muda a vida da pessoa. Às vezes você dá um apartamento para a pessoa e não adianta nada. Quer dizer, mal comparando, né? Um sorriso com um apartamento. Né? Se essas duas coisas não fossem... mas é uma assistência, não deixa de ser. Mas eu fiquei pensando, sabe, Maria de Fátima, o que é o Mini? Que é o Mini? Uma assistência pequena é uma assistência grande, né? Isso. Todas elas são importantes. Exato. Né? E assim, esse Mini, hoje, pode ter sido o mega. Mega, né? Ele pode crescer, né? Tomar fermento e crescer, né? Começa mini agora, também. Daqui a pouco vira grande. Vai virar grande. E ele poderia ter sido bem grande anteriormente também, e não faz mais sentido para mim, passou a ser um pequeno. Mini. Aí você às vezes empurra com a barriga, tu precisa de começar devagarzinho, né? Para atingir uma força maior. Muito bonito, muito bom esse argumento. Na Fatologia, página 1, sexta e sétima linhas, nesta época de polarizações da população brasileira em função da crise moral e econômica, como manter o foco no bem-estar de todos? Eu acho que imagino que a pergunta tem muito a ver, assim, se a gente vê tanta coisa ruim, tanto situação assim, de as pessoas estarem com uma certa agressividade, né, um belicismo, assim, né, que não é muito declarado, mas que as pessoas estão aí, ninguém fala que seria isso, né, mas eu acho que é nesse sentido, né, de ver pessoas com dificuldade fazendo coisas que a gente sente que está errado. Eu vou falar de como eu estou agindo. Para começar, eu não entro muito nessa questão das mensagens que vêm, principalmente piadas. Isso eu vou eliminando. E toda vez que chega, eu não dou atenção e nem passo para frente. Então, isso é uma maneira de não entrar nesse enlouquecimento. Não aumentar o bolo, não né? Não aumentar, exatamente. Não colocar mais lenha na fogueira. Ainda evitar esse tipo de coisa. Assistir, selecionar bem o que assistir, fazer leituras também de... Não ficar lá, recebendo... A gente pode observar que nos meios, nas redes sociais, circula mensagens assim que já passaram, já tem um ano, 2, que a gente já leu essa mensagem. O negócio é que a gente esquece, mas... e parece que ela é atual, e eles aproveitam esse momento atual e joga essa mensagem, e às vezes já ela é antiga. Então, estar muito atenta para não cair nessas armadilhas. E manter o foco, sempre manter o foco na sua autopensanidade sadia, nessa coisa toda, na ortopensanidade, né? E da outra vez eu não vi que você estava com o microfone, você quer falar?
falando, Peraí, né? Agora já pegou. Eu quero dar parabéns à Fátima e venho acompanhando também, né, esse processo dela e, claro, a gente se sente também dentro, né? Porque quem que não quer fazer esses mini acertos, né? E quando a gente estava falando da valorização desses pequenos, né, que depois poderá vir esses megas, eu fiquei pensando aqui, na fatologia, na linha 8ª, as omissões deficitárias gerando interprisões grupocármicas. Eu gostaria, Fátima, que você pudesse complementar mais dentro do que você estava pesquisando. Eu estava lendo no DAC, né, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e tem uma página 360 lá que que fala sobre equivocogramologia. Equivocogramologia, e na página seguinte, que você vai fazer o seu trabalho assim, de pesquisa sobre os seus equívocos durante o dia. Né? E tem essa relação, né, dentro da coisa, cita como um traço que é dentro dessa linha de erro, de equívocos, a omissão deficitária. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa que está ali próximo a nós e que a gente sente que está sendo requisitada uma participação, que a gente haja e faça, né, um tipo de esclarecimento ou interfira ali de uma maneira positiva para melhorar aquela situação e a gente não faz, vai ficando a gente vai se amarrando também ali, né, vai criando interprisão, vai deixando de aumentar o seu... É uma coisa que vai entrando na sua ficha evolutiva como algo negativo, né, um débito na ficha evolutiva. Da mesma forma, assim, a gente poderia ter feito aquela assistência e deixou de fazer, então ficou um débito ali. Tá certo? Bom. E dentro disso, Fátima, você coloca a evitação de autoculpas geradoras de autoassédios e heterassédios. É o que você acaba de falar, né? Mas assim, não só nesse sentido, né? A gente evita de outras maneiras também. Evitar a autoculpa. Eu vejo a autoculpa sempre como algo muito negativo. Eu nunca, né? Então, a autoculpa, ela vai, em vez de contribuir para a nossa evolução, ela vai dificultar. A gente vai ficar ali podendo seguir em frente, né? Fazer as coisas que devem ser feitas, a gente fica preso a esse... Eu não sei se você concorda, Fátima, mas a autoculpa nem sempre é por algo que você não fez. Às vezes a autoculpa era uma coisa que você fez. Isso. Porque fez. Isso. E aí tem aquela... Acho que não sei se no DAC ou em alguma fala de algum livro do professor Valdo, ele fala que o mais difícil é você determinar o que você não deve fazer. Porque às vezes é o que não deve fazer, o que você não devia ter feito, ou seja, a omissão superavitária, né? Que é uma das coisas mais difíceis, assim. Onde é que você se depara com uma situação? Você fala, não fala, faz, mostra, não mostra. Ficou omissa. Né? Isso que você quer dizer? Porque assim, se era para você falar e você não fala, vira omissão deficitária. Se não era para você falar e você fala, você perde uma oportunidade de omissão superavitária. E às vezes o que você vai fazer, o que vai falar, vai repercutir mal, vai dar mal-estar, vai ampliar, não vai ser bom para a pessoa, né? Vai beirar, assim, um estupro evolutivo. Tá certo? Como ela então, colocou assim, aqui, o que vai gerar é? Interprisões, né? Assim, eu acho que é um senso de responsabilidade da gente, esse senso de mini acertos, max acertos, é o parapsiquismo, para você sondar toda o contexto, né, em volta. Eu acho que a gente é um aprendiz de assistente, claro. Né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E a gente vai errar muito ainda, só que não precisa de ter autoculpa, né? Tem que procurar consertar logo. Se você descobriu que está errado, conserta logo.
Por isso é que tem, só um instantinho, por isso é que tem aquele polinômio. O princípio. Não, tem um polinômio, aquele assim, ó, acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up. É um polinômio. O acompanhamento é para vocês ir melhorando e acertando as arestas que ficaram, né? O que você quer complementar? Tem outro lá em cima. Lembrando o que o professor Valdo também falava nesse caso, em caso de dúvida, para a pessoa se abster, né? E eu estava vendo um verbete dele ontem, o legislador evolutivo, e ele disse que ele estava pronto para falar uma determinada coisa para uma determinada pessoa, e ele veio com aquilo lá de baixo para falar. Quando chegou na hora para falar, os amparadores falaram assim, não fala que ela não está preparada. Então, é bem isso que você falou, o negócio do parapsiquismo. E outra coisa para finalizar, algumas vezes a gente percebe que todo ambiente é montado para falar. Você percebe que a coisa, né, ela está assim fechada, é para falar, você sente que é. E às vezes aquilo fica meio enroscado, meio não sei o quê, aí na dúvida, espera mais um pouco para ver o que vai acontecer. Né? Porque senão você acaba tendo um mini erro, né? Ou um maxi erro, não acerto, né? Completando aí, uma coisa que me veio agora também é que, de repente, já é uma avaliação equivocada que a gente está fazendo da situação. Eu estou achando que é uma preparação para falar, mas, de repente, pode ser uma preparação para eu errar, né? Que tem que ter muito bom senso, não adianta. Tem que ter muito discernimento. Colocar o outro na frente da gente, parapsiquismo, paciência, calma, tranquilidade. E colocar na posição de assistente, né? E colocar na passividade ativa de assistente. Tendo essa lucidez que a Isabel está falando. Ô, Fátima, eu ainda estou aqui na fatologia. A terceira linha de baixo para cima, você colocou o mini acerto abrindo caminho para os megas acertos pessoais. Você pode ampliar e dar exemplo também, que se já aconteceu isso com você? Para falar de mini e mega, né, aí já tem aquela questão assim, né, de saber o que realmente é um mini e o que realmente é um mega. Mas eu posso falar assim, desde o início que surgiu essa ideia de fazer verbete e usando esse tema, eu tenho em mente... Como a definição diz, cosmoética, né? Pequenas ações cuidadosas, cosmoéticas, constantes e esporádicas. Então, assim, a cosmoética está sempre à frente. E como eu ainda estou dentro da cosmoética, eu sou voluntária na Cosmoetos, eu tenho permanentemente a ideia de cuidar da minha cosmoeticidade. Então, em primeiro lugar, vem isso aí. Todos os meus atos eu passo por essa avaliação. Tanto que um dia desse meu sobrinho até falou assim, nossa, mas você consegue prestar atenção nisso tudo? Porque eu fiz assim, eu estava no trânsito e tinha o sinal abriu e os carros demorando, eu falei, nossa, os motoristas de Foz são tão lentos. Aí imediatamente veio assim, ou eu sou rápida demais. Aí eu já trouxe imediatamente para mim. Vou analisar, então, como é que é a minha postura. Por que por que a minha rapidez? Onde é que eu vou chegar com isso? O que eu quero? E vou fazer essa autopesquisa, autoinvestigação. Sempre eu trago para mim a questão. E eu vejo assim, mini acertos acontecem a cada dia. A gente tem mini acertos. Isso que a gente vai deixando passar, sem perceber. Mas, à medida que eu avalio a minha relação, esse meu grupo Carno, por exemplo, né, umas dificuldades de convivência que estava tendo no início, elas foram sendo sanadas e por causa assim, de uma conversa, uma pequena mudança na fala. Né, eu tive uma dificuldade, porque assim, é um retorno para casa, né, depois de muitos anos ausente, né? Eu estou retornando e a gente está ainda num processo de se conhecer, né? Porque a gente é desconhecido uma para outra às vezes, assim, os irmãos e tudo. Existe essa falha ali, né? Esse gap, né? Afetivo no grupo.
E aí eu tive uma oportunidade, assim, no WhatsApp, de fazer um comentário, né? De corrigir um erro, assim, foi imediato, né? Eu fiz uma pergunta para minha irmã, ela deu uma resposta que foi assim, eu percebi que não foi de muito... A resposta, ela não tinha gostado da pergunta e eu não gostei da resposta dela, e aí aquela coisa ficou, e eu fui... Quando eu ia dar a resposta, eu falei, não, para. Aí eu mudei imediatamente, escrevi de uma outra forma, estava assim, bem... que eu falei, olha... eu não duvido. Eu ia falar assim, eu tenho certeza disso, né? Aí eu falei, eu não duvido. Você tem a invejável capacidade de se virar nos 30. Não, aí imediatamente veio a carinha sorridente, né? Aí a outra irmã já entrou e falou assim, você tem razão, é isso mesmo. Aí pronto. Quando eu voltei lá, nossa, a relação estava super tranquila. Então, assim, para mim isso é um grande acerto, foi um mini acerto que gerou uma mudança, para mim, uma mega reconciliação. Mega reconciliação. Uma paradoxologia, página 2, segunda linha, pode esclarecer como surge o paradoxo da consciência interassistencial e inassistir a si mesma? Quais seriam as causas principais disso? Achou o paradoxo? Na página 2, segunda linha. Vou repetir aqui, Maria de Fátima. Eu sei aqui, da consciência, do inassistir a si mesmo. Isso, mas ele pergunta assim, quais seriam as causas principais para isso? Mas as causas é uma falta de... Talvez a pessoa não esteja fazendo uma autopesquisa mais abrangente, ela está em um foco mais na questão assim, eu quero ser assistente, eu quero ser assistencial, e não está realmente preocupando assim, o que é o interassistencial, eu também, a pessoa, o assistente está ali, né? É inter, não é só assistencial ou heteroassistencial. E aí, isso acontece muito, da pessoa esquecer dela própria, da própria saúde dela e trabalhar em excesso, ultrapassar os limites e começar a ter reflexos no soma, na saúde dela. E isso aí é uma falta de autoassistência. Por que isso acontece? Eu acho que cada pessoa, não sei, eu imagino que vai ter que fazer a autopesquisa e ver o que está por trás. Eu acho que tem muita coisa. Tem os mecanismos de... Né, uma coisa religiosa também, né? É uma questão religiosa. Uma questão religiosa, né? de doar sempre, né? Doar. Não, de parecer boa tem que ser sofrimento. Né? Então também, não vê nada, né, para ela, só vê para o outro. Tem uma coisa cultural, por exemplo, eu acho, da mãe, por exemplo, né? Que culturalmente mãe é aquela que dá tudo para os filhos. Dá tudo, que não tem o direito de ver a tua própria vida. Então tem uma série de conjunturas assim que... Com certeza. Então, é a pessoa que precisa então fazer essa... Uma autoavaliação. Eu acho que estudar, ler bastante, encontrar outras pessoas que pensam diferente. Para mim, por exemplo, fez uma diferença muito grande encontrar pessoas que pensam diferente. Porque se você ficar só no seu contexto, seu círculo, e você encontra pessoas diferentes, ou frequentando círculos diferentes, ou lendo, né? E leitura é uma boa, né? Você lê o pensamento do autor ali, você... Aí a pessoa fica naquela superfície, né? Fica constante ali, ela nunca consegue mergulhar, né? Você está numa piscina, por exemplo, você fica só ali boiando, né? Você não consegue mergulhar e ver lá por baixo, né? Eu estou me lembrando agora, falando isso, eu quando tinha 14 anos, né? Família religiosa, não sei o quê, então para mim as coisas eram divididas em pecado, né? E aí caiu na minha mão um livro do Bertrand Russell. Foi ali a primeira vez na minha vida que eu vi uma discussão de que não existe certo e errado. Eu nunca tinha visto essa discussão na vida, porque a minha família, a minha mãe sabia o que era certo e o que era errado. E eu só dizia para mim assim, não, se a minha mãe sabe o que é certo e errado, quando eu fizer 15 anos eu vou saber. Aí depois fez 15 anos eu não sabia, quando eu fizer 18 anos eu vou saber. Então assim, não tem idade para você saber, você tem que questionar, né?
Até que eu encontrei a Conscienciologia, com o princípio da descrença, assim, né, com a cosmoética, que é o que seja melhor para todo mundo. Então, não tem certo e errado, né? Tem o que é melhor naquele momento para a pessoa. E também sabendo então, que temos múltiplas vidas, né? Não, aí é pronto, outra aí história. a coisa abriu, assim, mas eu fiquei impressionada. Eu, com 14 anos, assim, foi a primeira vez, no meu contexto familiar, eu morava no interior, no contexto social que eu frequentava, né? Escola, colegas, time de vôlei, essas coisas assim, ninguém discutia que se existia certo e errado. Então, para mim, as coisas eram certo ou errado. Mas isso é muito comum, né, Rosa? Como eu, acho que tem um monte de pessoas assim, né, na situação. Não, Rosa? Oi? Isso ainda é muito comum. É muito comum, né? Mas assim, existem pessoas que pensam diferente. Primeiro, aí bateu na minha mão o livro do Bertrand Russell. E ele é do século, né? Já tem bastante tempo, então, no início do século, no século passado, né? Mas assim, e aí discutindo tudo, assim, aí eu me deliciei com aquilo, né? Com a possibilidade de raciocinar sobre as coisas, né? É como você descobriu, assim, ampliou a sua visão de maneira diferente, mas mesmo assim, levou um tempo, né? Bertrand Russell. É O Homem na Sociedade e na Política, foi o livro que eu li. Fátima, parabéns pelo verbete. Obrigada. A minha pergunta é na primeira página, na 11ª linha, você fala o refazimento dos laços afetivos. Como a gente fazer essa manutenção? Fala um pouquinho para a gente. A manutenção está sempre na intenção de fazer o melhor para todos, né? De estar e ter esse foco na cosmoeticidade, você está cuidando da sua ortopensionalidade, da maneira de interagir com as pessoas, trabalhar as imaturidades, trabalhar os melindres, todas essas questões precisam ser avaliadas. E para que aconteça isso, né? Então, não dá para a gente ter uma receita pronta para tudo aqui, principalmente assim que é muito complexa. A evolução é complexa, as relações são complexas, muito complexas, as consciências, cada uma com a sua individualidade, mas se tem cosmoética, tem assistência. Então, esse foco eu acho que é o caminho, você estar atenta à sua condição mesmo de fazer o melhor, de estar bem, de estar no melhor para os outros também. Tudo bem? Na mesma página, para a fotologia, na 3ª linha, no finalzinho, o pedido de perdão durante uma projeção lúcida. Reafirmando pessoalmente em outra ocasião. Reafirmado pessoalmente em outra ocasião. Essa também é uma pergunta de um teletertuliano. Sincronicidade. Essa foi um acontecimento realmente assim, foi com a minha mãe. Eu tive uma projeção que eu estava deitada do lado dela, do lado direito, segurando na mão esquerda, na mão direita dela, com a minha mão esquerda segurando a mão direita dela. E naquele momento ela me pediu perdão. E quando foi na minha ida, né, seguinte, lá em Minas Gerais, eu estava caminhando com ela da mesma maneira, segurando na mão direita, e ela já não fala mais nada, ela perdeu a cognição, assim. Então, ela teve um pequeno derrame que afetou a área da fala, mas ela falou, perdão, perdão. Ela falou? Falou. Aí você coloca aqui, achei interessante, só para dar continuismo aí, o crescendo, o último crescendo seu, o crescendo, perdão, libertação. Tem aquela frase, né? Quem perdoa assiste, né? Então achei interessante. O perdão, libertação. Todo ato, né, da gente de reconciliação, todos esses mini acertos, eles são libertadores.
todos a gente vai estar desamarrando, né, esses laços, né, da interprisão. E o perdão é o mais forte dele, assim, porque ele é quase que ele é pessoa a pessoa, né? Ele é bem pontual, assim. Então a pessoa chega para fazer um pedido de perdão, igual esse caso que me aconteceu. Isso não tem significado. Não dá para expressar qual a abrangência disso tudo, como o bem que isso me fez, assim, uma liberdade total, é uma libertação mesmo. Então, exatamente, eu estou falando assim que é um mega acerto. Depois disso, a relação com ela ficou assim, light, né? Porque era uma dificuldade, tudo, mas hoje a minha mãe é minha amiga. Ela não fala comigo, mas eu tenho toda uma relação assim afetiva completa com ela. A gente cuida tudo e de afeto físico, de contato, e é interessante, né? Porque parece que eles falam que eu pareço muito com a mãe dela. Então, ela foi a primeira pessoa que ela, depois que foi perdendo a memória, chamou de mãe, fui eu. Ela começou a me chamar, chama todo mundo de mãe, assim, né? Mas eu fui a primeira pessoa que ela chamou de mãe. Então, olha só, isso não dá para a gente mensurar, né? Tudo bem, gente, vamos aqui então. Na Fatologia, página última linha, o que se pode falar sobre o resgate grupo kármico? Então, os resgates, eles vão acontecendo. Eu gosto de imaginar assim, porque nós temos a nossa ficha lá, temos a conta kármica, e eu imagino assim, da mesma forma que um extrato bancário, eu fico imaginando o meu extrato e colocando aquilo no mapa, num gráfico. Pode ser um gráfico de barras, um gráfico em pizza, né, em forma de pizza, e vendo aquela parte relacionada com os débitos e a do crédito. Eu fico, então, pensando assim, que cada mini acerto desse aqui é uma barrinha que vai subir ali nos créditos e que vai resgatando, fazendo os resgates ali. E até que, lógico que a gente vai levar vidas e vidas para fazer esses acertos aí, mas eu acredito que cada ação dessa aí, de reconciliação, de perdão, de gratidão, que vai melhorando as inter-relações, isso vai contribuindo para esses resgates grupo-kármicos. Porque a relação, a gente vai percebendo que ela vai ficando mais autêntica e mais harmoniosa, mais pacífica. Tá ok? Respondi. Tudo bem? Tudo bem? A polinomiologia, página 2, expandiu o polinômio. Vontade, intenção, determinação, realização. A vontade é o principal, o mega trafor, né? É o principal poder da consciência, né? Na realidade, o maior poder da consciência é a vontade. Então, sem vontade não se vai a nenhum lugar. Então, se começa pela vontade, a intenção também, que precisa ser qualificada, porque se você tem uma vontade, tem uma intenção, mas não faz nada, virou ilusão, né? Então, precisa de ação aí. E essa ação, se determinada, vai chegar a uma realização que no fundo vai ser libertação, né? Vai estar uma realização que também poderia ter tido até uma sequência aí de libertação. Na paradoxologia, página 2, primeira linha, explicar o paradoxo de o erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo. É uma análise que eu faço com relação à minha condição interna, né? Ainda a minha intraconsciencialidade. Se existe uma pacificação, se um bem-estar, uma satisfação íntima ali, eu não tenho perda de energias ali. Eu tenho um ganho, eu tenho um reforço positivo para eu continuar no acerto, para eu continuar na minha busca, na minha caminhada.
através ali desses acertos, né? Desse resultado, daquela consequência do acerto. E quando eu erro, ele meio que eu fico paralisada, aquilo me incomoda, eu de repente eu acabo entrando na autoculpa, que também é negativa, que vai dificultando, né, o caminhar dali para frente. Atrai assédio, que aí você tem que ficar assédio, limpando, exatamente, assédio, porque né? autoculpa é assédio, né? É autoassédio, que vai atrair o heteroassédio e vai contaminando o entorno, né? E isso, imagina só o dispêndio de energia que está indo aí, não só minha, não só da pessoa que cometeu o erro, mas também todo o entorno, do extrafísico, né? Tem a dificuldade, né? E quando essa dificuldade começa com essa autoculpa, os assédios que vem, você não faz a sua assistência. Não adianta querer ter só a vontade, você tem que também ter, como você falou, o parapsiquismo para entender tudo que está ao entorno, tanto intrafísico como extrafisicamente. O paradoxo, então, fica na questão de que para você acertar, parece que você leva mais tempo, precisa de ter muita lucidez, muita hiperacuidade, parece que é tudo muito, né? Muito parapsiquismo e tal. Mas gasta-se ainda menos energia do que se você não fizer nada disso e errar, porque aí você gasta muito mais energia. Então, o paradoxo está aí, né? O erro é mais fácil do que o acerto, mas depois, para você resolver a questão, gasta-se muito mais energia. Eu comecei aplicando uma técnica que o professor Valdo sugere lá no Equívoco Gramologia, que é de você anotar todos os erros durante o dia, erros, enganos, ainda achei interessante, sincadas, as omissões deficitárias. E você fez isso? Você vai enumerando, relacionando, e no fim do dia você faz um balanço daquilo ali. E eu comecei e percebi esse desgaste das energias. Você percebia? Percebi, que eu falei, gente, mas em vez de eu ficar gastando energia em contar erros, vou investir nos acertos. Parar com isso. E aí eu desisti da contagem dos erros. E eu, nesse início, então, ainda cheguei perto das pessoas e comecei a perguntar, você acha que a gente acerta mais ou erra mais? Aí a primeira pessoa respondeu de bate-pronto assim, acerta mais. Aí o outro falou, erra mais. E com o tempo eu fui percebendo que realmente, quando a gente começa a contar em omissões deficitárias e por aí afora... Erra-se mais mesmo. Erra-se mais. Ainda na nossa condição evoluída, sim. Até você chegar na desperticidade, você deve errar muito mais, né? Com certeza. Você quer falar? Eu só ia perguntar para Fátima como é possível fazer essa atualização de ações cuidadológicas em função de novas necessidades do assistido. É na página 1, na 5ª linha da fatologia. Sim. Aqui eu estou me referindo a pessoas realmente com problemas de saúde, ou criança, ou assim, pessoas idosas, né, que está nessa condição, né, de ter alguém precisando de cuidar dessa pessoa. Você diz assim, mais intrafísico? Mais intrafísico mesmo. O extrafísico dá para quem trabalha já, né, com essa questão, é interessante também já estar atento ao extrafísico e às mudanças. Mas como que poderia fazer essa atualização? Desde que atualização é no sentido assim de estar atenta às necessidades. Então, assim, se a pessoa ela andava, daí a pouco não está tendo condições mais de andar, então correr atrás de uma cadeira, né, de uma cadeira de rodas. Você está com dificuldade para dar o banho na pessoa, então fazer adaptações. Nós, por exemplo, aumentamos a mangueira da ducha, porque facilita, e a gente coloca uma cadeira própria, e a ducha vai até ela, e ela não precisa ser levada até o box, que às vezes dificulta. A tecnologia para o assistido. Esse tipo de procurar facilidades que vão levar o bem-estar do assistente e do assistido, porque evita que o desconforto para o assistente, do assistido, né, o assistido, que ele vai ficar mais confortável, você não vai estressá-lo, e ao mesmo tempo
não se estressa, né? Porque é um trabalho, é uma coisa Ele vai difícil ficando bem mesmo, atendido, né? né? Que exige bastante mesmo. Mas e quando se tem esse cuidado, as coisas fluem naturalmente, ninguém fica assediando ninguém e evita, então, aumentar os laços, as interprisões, né? Você vai acertar mais fazendo isso. É melhor a questão eu falo, a rotina útil também é para isso. Né? Por exemplo, nós estávamos com dificuldade de vestir roupa na pessoa. Aí, vamos abrir a roupa por trás e fechar atrás. E fizemos isso. Então, é dessa maneira. São os mini acertos, né, que resolvem as questões mais do dia a dia e que tranquiliza não só o paciente, como a própria pessoa do cuidador, né? São essas e a atualizações. assistência não é só para o doente, é para o vai atualizando as também. ações, né, de acordo com a necessidade que aparece. Que nem sempre aquele que assiste se dá conta, né? Ou presta atenção nisso. São pequenas coisas. São pequenas coisas que... O que ele está precisando agora? O que existe já que pode facilitar, né? É, isso mesmo. Obrigada. Tem um outro paradoxo aqui que o Tertuliano pede para você falar, que é o paradoxo do ganho secundário, perda evolutiva. O ganho secundário eu falo que é uma artimanha da pessoa também, né? Porque ela é uma autocorrupção, não é isso? Ela finge, isso aprende desde criancinha, né? A gente fica doente, aprende a ficar doente para não ir para a escola, e só que cresce o adulto continua fazendo essas coisas que é da infância, lá o infantilismo, né? Falta de maturidade. Então tem que ir trabalhando isso. Não tem como não entrar na autopesquisa, não tem como fazer as reciclagens. E entender isso aí, saber que você está fazendo, por que você está fazendo isso, por que você ainda precisa de ganhos secundários, né? Então, os ganhos secundários, eles são negativos, são prejudiciais, eles são antievolutivos, né? Então, assim, o paradoxo é esse, você tem um ganho ali, mas que você tem perda evolutiva ali. É uma pseudo-vantagem, né? É uma pseudo-vantagem. Fátima, Oi? na página 4, em taxologia, o número 4, coerência, qualificar a intencionalidade. Você pode comentar para a gente? Depois tem mais duas. Para qualificar a intencionalidade, eu sempre uso uma técnica que era da psicologia, mas eu não me lembro qual foi quem criou essa técnica, não me lembro. Mas eu uso meio que assim, uma pressão, né? Fazer uma pressão para eu conseguir. Primeiro, assim, tem a técnica da consciencioterapia que alguém criou, que é você ver o que, como e para quê, né? Para quem você vai estar fazendo aquilo. Mas eu uso sempre uma pergunta, eu sempre venho para mim, eu trago para mim. Eu faço assim, quando eu digo que eu quero o bem de fulano, eu estou querendo dizer que. E eu vou variando essa pergunta de modo que eu não tenho como trair a minha memória, a minha própria memória ali. Eu vou até que eu consiga soltar o que realmente eu estou querendo. O que de fato eu quero quando eu digo isso para a pessoa. Isso é uma maneira, eu acho isso bem interessante. Porque eu falo sempre, eu vou e falo, quando eu digo que eu quero o bem dessa pessoa, eu estou querendo dizer que. Aí eu respondo, vem uma pergunta, vem uma resposta, eu vou. Quando eu digo que eu quero o bem da pessoa, eu, na realidade, estou querendo dizer que. Cada vez que eu mudo a pergunta, vem uma resposta. E aí, até que eu chego, quando eu digo isso, eu estou querendo, na realidade, ou verdadeiramente, eu estou querendo dizer que. Aí sai. É uma maneira, assim, de você se obrigar a falar a verdade. O que você está querendo, de fato? Você ser autêntico ali, né? Não tem como a gente ficar caindo, né, criando as escapatórias, né, disso aí. Você vai abrir mão, não. Você pode comentar também a número 10, discrição, manter-se discreto em relação aos fatos e parafatos? Quando a gente começa a espalhar coisas, né, fica contando,
isso acaba, ou às vezes perde energia, porque a gente não sabe como vai ser recebido ali, não tem necessidade de ficar contando o feito, né? Aconteceu, as pessoas que tinham que ser assistidas foram assistidas. Então, cabe, assim, alguma pendência que ficar a própria pessoa com ela mesma, né? E procurar resolver. E não ficar passando para frente, contando que aconteceu tal coisa, assim. Ser mais discreto. A gente, às vezes, evita de ficar expondo, né? Fazendo a exposição de pessoas, né? De consciência, que não é muito cosmoético, né? Na realidade, não é cosmoético fazer isso. Então, é nesse sentido. Respondi a sua pergunta? Ah, respondeu. E tem mais uma, que é a número 13. Flexibilidade. Recorrer ao bom humor desassediador. Isso aí eu acho ótimo. Isso aí ajuda muito, né? Você já comentou um pouquinho aí, logo no... São técnicas que a gente usa para ajudar nesse trabalho, né, de assistência, que às vezes fica mais assediado, né? E aí uma maneira da gente limpar isso aí pode ser o bom humor, você dá boas risadas ali. E eu vejo muito minha própria irmã fazendo essa brincadeira, às vezes com a minha mãe. Ela ri, dá uma risada, ri. Aí a minha mãe começa a rir também. Então, quebra aquela frieza, aquela dureza, aquela rigidez ali, aquela tensão, e aí começa a fluir as coisas. E eu lembro muito do filme que tem um rapaz que é negro que cuida de um senhor milionário. Eu já vi esse filme. O nome dele, Os Intocáveis. O Kleiber acabou me ajudando aqui a lembrar. Esse é muito bom. Os Intocáveis. Ele é muito bem-humorado. Então, a gente vê que ele conquistou o assistente ali, né? Assistiu muito. Não. O doente é que assistiu o assistente. Os dois. Foi uma interação, né? Foi interassistência. Foi mão dupla ali. Foi. Ali bom. A gente vê muito claramente isso. E você vê que o final ficou todo mundo bem, né? Valeu, obrigada. Pode falar. Eu só queria falar um pouquinho desse filme. Uma coisa assim interessante que eu percebi foi que o assistente aproveitou muito mais, quer dizer, evoluiu e melhorou muito mais do que o próprio assistido. Então, foi assim, isso aí me chamou muita atenção. Ele simplesmente se transformou numa outra pessoa. Claro que o assistido também, mas a oportunidade de ele estar assistindo aquela pessoa foi... É o verbete que o professor Valdo escreveu, assistência do assistido. Exato, né? Exatamente. Esse verbete é muito bom, assim, chama a atenção da gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Na Fatologia, página 1, sexta linha, sobre adaptação às novas necessidades do momento. Observe que conhecer novas verdadeiras necessidades é tarefa primordial para que possamos identificar as prioridades e daí começar a acertar mais. Poderia comentar por que mecanismo você elencou suas novas necessidades? Quer que eu leia de novo, Fátima? Não, as minhas novas necessidades, elas... Então, tem a ver com esse meu momento que eu coloquei aqui, né? A dificuldade de coordenar porque eu cheguei aqui, a impressão, a gente começa a achar que está tudo fluindo para todo mundo e só para a gente que não, né? Eu estava nesse nível assim, aí a cobrança, a autocobrança, tudo isso estava dificultando ainda mais, né? Assediando. Aí, com o verbete, as coisas foram todas... como seguindo um curso normal, um curso assim que é o que eu estava esperando. Eu consegui me fixar na Cosmoethos, porque foi um dos acontecimentos que para mim tem a ver com
alguma coisa ligada assim, ao extrafísico, porque não fui atrás, eu fui convidada e cheguei lá, era para participar de uma IC que estava sendo criada. Então, ela era uma pré-IC, a criação, estava estudando ainda a criação dela. Eu falei, bom, eu fui chamada, eu acho que é isso aqui. Então, essas coisas foram acontecendo. E a Cosmoetos, por que eu estou aqui? Eu achei, porque eu preciso. É uma coisa que, né, não, tudo está pautado pela Cosmoetos, não tem como. Então, para mim, é um lugar certo. E o trabalho da assistência também, desse retorno ao Grupo Karma. Eu nasci nesse grupo, saí fora aos 12 anos e, de repente, eu volto. E o que isso tudo tem a ver comigo? Então, eu precisei de ir percebendo primeiro o que essas coisas, né, foram surgindo na minha vida, e fui, então, organizando agora já com o verbete. Não abandonei isso, mas não abandonei. É um negócio que chegou e que eu acho que é para eu dar continuidade. A autopesquisa, então, focada nesse tema da interassistencialidade cosmoética, e o trabalho com a IC, na IC também. Eu acho que é nesse sentido, e de estar valorizando, estar atenta ao trabalho, é de estar atento ao trabalho mesmo. Não negligenciar em nada, é difícil, Vou fazer igual o professor Valdo coloca lá no Nossa Evolução. Se alguém acha que autoconhecimento é muito difícil, tente evoluir na ignorância. Tente evoluir na ignorância. Então, é por aí. Fatologia, página 1, quinta linha, de baixo para cima. Poderia discorrer sobre o esforço para sair da vitimização em relação aos mini-acertos? Quando eu fiz a consciencioterapia, a última pergunta foi, né, que a consciencioterapeuta fez, foi: o que você está cobrando do mundo, Fátima? E eu achei um absurdo aquilo, né? Aí eu desconsiderei, até que ela estava ali na sala, e passei a conversar com o outro lá que eu não gostei. E aí eu fingi que ela não estava na sala. Mas aquela pergunta não foi respondida, e eu fiquei com ela. Já não desceu, aí eu fiquei. Mas chegou aqui nesse envolvimento com o Grupo Karma, aí caiu, né? Eu estudando o grupo, a ficha, né? Aquelas fases do curso Grupo Karma. Eu falei, nossa, quem cobra é a vítima. Eu tô na vitimização, esse negócio que eu tô cobrando, eu tô na vitimização, e muito grande, que absurdo isso, né? Então, eu me dei conta de que... Passou para o grupo seguinte, né? Oi? Você passou para o grupo seguinte, né? Olha... Para o passo seguinte. Não, mas eu trabalhei a questão da vitimização, e estou trabalhando em cada momento, não dá, e está ficando muito mais fácil, não tem jeito, é fazer mesmo, é enfiar a cara, e que as coisas vão ficando tranquilas, as coisas vão chegando nos eixos. Outras dificuldades virão, mas o mini acerto vai te preparando para um acerto maior a cada dia, pequenas doses sempre. Tem a técnica da professora Malo, que é a técnica das pequenas tarefas diárias. Então, é começar pelo começo, todo dia, né? E fazer sempre aquilo. Então, é investir nessa questão dos pequenos acertos e estar atento mesmo, não deixar perder de vida, né? Perder de vista o foco no acerto, né? Esse que é o importante, né? O foco no acerto. Sem medo de errar, mas ter foco no acerto. Acho que é isso que é a grande importância da gente. Na Fatologia, página 1, quinta linha, de baixo para cima, poderia discorrer sobre o esforço para sair da vitimização em relação aos mini-acertos? Isso eu já perguntei, né? O esforço... Na Taxologia, página 4, explicar o 10, descrição. Sim, já...
Você já perguntou também? Já, Você já mas respondeu? tudo bem. Melhor É responder de questão- novo, porque essa pessoa aqui é uma pessoa que entrou agora na tertúlia, e eu acho que ela não ouviu. O amparador, ele é discreto, né? Ele não sai por aí espalhando, né, as assistências que ele faz. Então, não é necessário a gente estar falando dos nossos dos ganhos, na realidade, né, com a assistência. É interessante a gente perceber aquilo. O importante, aquilo é significativo, é para a pessoa que está fazendo. Ela é que precisa avaliar se ainda tem coisas para serem reavaliadas ali, acertadas, né, acertadas. Ela é que precisa de ver se não tem um ego ali necessitando de um pouco de atenção, né, que está pedindo um pouco de elogio. Às vezes a pessoa está falando daquela questão porque está precisando que alguém dê um feedback para ela, um reconhecimento. Tem que avaliar tudo isso. Eu ainda estou querendo, né, ver assim, eu estou querendo que alguém confirme, né, a minha atitude, né? Então essa confirmação pode ser que seja ali, pode ter uma insegurança da pessoa, ou pode ser também uma necessidade de reconhecimento. Na parafatologia, página 1, final da segunda linha, poderia comentar um insight durante a TENEP sobre a necessidade do revisionismo aplicado ao grupo? Veio somente essa palavra para mim durante a TENEP, revisionismo. Eu já estava no trabalho, na escrita do verbete. E aí eu analisei como que seria isso, né, o revisionismo, fiz pesquisa, o que significava. E aí cheguei à conclusão de que se trata de uma atualização, né, atualização de imagens, né, da imagens assim que foi congelada lá na infância, daquela vivência, né, grupal, e que houve uma interrupção de mais de 40 anos e agora retomar isso aí. Então é necessário fazer então essa reflexão a respeito, e fazer os acertos necessários e com vistas à melhor assistência, né, e descobrir o que realmente é necessário se fazer ali. Na sindromologia, na página 3, pode, por favor, relacionar a síndrome da pressa com o tema do verbete? Síndrome da pressa. A síndrome da pressa, a pressa, muitas vezes, ela pode te levar a errar. Porque agora nós acabamos de falar assim que até a Rosa comentou sobre o acerto exige, né, às vezes, mais tempo. Exige mais tempo para a gente não errar, né, do que o erro. O erro, você gasta energia com o erro, mas o acerto também, você investe muito em analisar as situações, em fazer reflexões, em refazer, né, acertar e tudo isso. Então, se você tem pressa, você pode não dar esse tempo necessário para avaliar a questão, né? E respondendo de bate-pronto. E se você dá um tempinho para pensar, você pode evitar de repente fazer um comentário não muito assertivo e que vai gerar um desconforto aí para os envolvidos, né? E com certeza a própria pessoa que faz, ela acaba se sentindo desconfortável. Quer perguntar? Eu acho que tudo bem, né? Quer perguntar? Pode perguntar. Estou eu aqui de novo. Na primeira página, 13ª linha. É a segunda, mas eu vou complementar com a primeira, porque eu achei muito interessante lá. O bem-estar gerada pelo acerto. E logo em seguida você fala os impactos positivos na ficha evolutiva pessoal. Quer dizer, os impactos devem ser muito interessantes por causa do bem-estar. Você pode comentar para nós? Os impactos, na realidade, eles são ganhos, né, na nossa ficha evolutiva. Ele realmente vai contar como algo que nos favorece, que vai favorecendo a nossa evolução, o nosso caminhar.
o bem-estar gerado é aquela sensação interna que a gente tem de satisfação, de passividade, né, diante do acerto. Eu não sei se acontece com todo mundo. Quando eu erro, eu fico muito desconfortável. Então, por isso, eu estou aplicando também aquele princípio da correção imediata após a constatação do erro. Então, eu tenho um trabalho assim, também de estar atenta a isso. Fala mais desse princípio. Esse é o princípio de você... Ele também está lá no DAC, na página 360. 630. O que é consertar? Fazer o acerto imediatamente, né? Você perceber o erro e acertar. Às vezes, você não tem como refazer aquilo. Já tá, o erro está feito, pronto. Mas que precisa ser feita alguma coisa, no caso, assim, talvez um pedido de desculpa, de repente fazer alguma recompensar de uma outra maneira também, né? Tem que pensar no que se pode fazer para melhorar aquela situação. Assumir, pedir desculpas. Isso, às vezes até deixar a outra pessoa assistir a gente, né? Deixar ela assistir, isso aí é muito, muito interessante. Eu não sei se cabe aqui, né? Quando a gente tem uma dificuldade assim, não acho que nesse caso não é esse não. É outra situação. Mas que pode eu ia falar. colocar. Não, de deixar o outro assistir, né? Às vezes você está com uma dificuldade até de entender a questão do outro. Você pede para a pessoa, me ajuda a te entender. Me ajuda a compreender o que você está sentindo, o que você precisa. Me ajuda a te ajudar. Nesse sentido, assim. Você fala aqui também para a fatologia, na segunda linha, a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Você pode comentar também? Eu tenho a sinalética energética. Para a fatologia, na segunda linha. É aqui. Na primeira folha. Uhum. Achou? Uhum. Eu percebo assim, eu tenho uma coisa que eu falei, eu até queria saber se era, uma vez eu quis saber com a Adriana e o Mário, se seria uma sinalética, mas não se trata de sinalética. É mais uma para-percepção que eu tenho de focos de luz. Mas a minha sinalética que eu consegui mapear assim, e que tem a ver com uma necessidade de assistência, eu percebi, é a questão no ouvido. É um barulho no ouvido direito que ficou muito claro para mim agora mesmo nessa questão, na escrita do verbete. Na véspera do acoplamentário, foi que eu tive realmente a confirmação que é a necessidade de assistência. A necessidade de você receber assistência não, ou de você fazer assistência? Fazer assistência. Naquele momento que vem... te indica a pessoa a ser atendida? Não. Às vezes eu tenho uma ideia em função do pensamento, né, anterior, que pode ter sido até fazer uma... É uma boa sinalética, né? Quando eu fui, antes de fazer o acoplamentário, né, ficou intenso demais essa coisa no ouvido e ela é desconfortável. E quando eu entrei com a ideia, que chegou para mim a ideia da questão da escravidão, aí imediatamente eu comecei a exteriorizar a energia e ela desapareceu. Depois do acoplamentário eu não tive mais, eu estou tranquila, agora olha, grata, né, porque eu acho ela muito desconfortável, essa sinalética, porque é como se tivesse uma borboleta batendo asas dentro do ouvido. E como eu tive uma borboletinha dentro do meu ouvido quando criança, eu fiquei muito apavorada com essa situação. E agora isso acontece, se retorna para mim, então... Você sabe que eu já vi isso também, que às vezes uma mini doença da gente, aquilo ali mais tarde vem como sinalética, assim, é como se fosse assim é
como se fosse Alerta. um alerta, ou uma coisa que você já conheceu. Uma vulnerabilidade dali. Ou então, assim, você já conhece aquilo, então é um sinal que você já conhece. E aí esse sinal é aproveitado para outra coisa mais útil, né? Já disse. Bem interessante isso que você está falando, que eu também não tinha pensado nisso. Mas foi exatamente no ouvido direito que a borboletinha entrou. Era uma pequenininha bruxinha, aquelas de milho. Essa sinalética é assim, como se fosse um flatus, assim, que fica meio... Eu só queria, já que vocês falaram sobre isso, eu tive uma otite no ouvido direito e eu sou alérgica à penicilina. E eu não tinha como curar essa otite. Foi assim um drama. terror dos médicos, que eles não sabiam mais o que fazer. Eu fiquei meses e furou o tímpano. A partir daí eu comecei a ter uma sinalética muito forte no ouvido direito. E eu identifiquei que era sempre de assistência hard. Então, quando eu tenho essa sinalética, eu confirmo depois com fatos e parafatos de que me ajuda muito, porque eu acho que aí eu vou estar mais atenta para fazer assistência, vou estar mais aberta, mais lúcida, né, para poder estar fazendo. Então, eu acho que esses mini acidentes, esses mini... Pode servir de... Pode ser. É um estigma, pode, né? É um estigma que pode ser revertido. Tem outro lado que ajuda. É um estigma somático que pode ser revertido, utilizado, empregado por uma coisa mais saudável. Exato, exato. Eu até hoje agradeço essa minha otite, né? Passei trabalho, mas valeu a pena. Fátima, na página 4, no item 19, priorização, dedicar-se a autorreciclagens. Eu gostaria, assim, de que você fizesse uma associação com o tema do verbete. O que eu estou, na realidade, assim, que vai acontecendo mesmo de reciclagens, tem a ver com a questão da autoestima, a autoconfiança, que eu tenho percebido que tem um crescendo, que alguma coisa já mudou nesse sentido, de estar mais autoconfiante. Então, está falando. Isso que você prestou mais atenção, você está chamando de priorização. Uma então, priorização. para realizar esses mini acertos, né, essas os mini acertos reconciliatórios aí, na prioridade você identificou as suas autorreciclagens com determinados traços. Na autorreciclagem, porque aqui envolve o trabalho de reconciliações, inicialmente, né? Sim. Mas que no meu caso é a priorização. Mas essa coisa foi chegando para mim, até hoje está chegando, eu estou chegando a conclusões, assim, aliás, eu estou tirando conclusões que cada vez mais está direcionando o meu trabalho de pesquisa. E eu vou vendo, vou fazendo as adaptações ali, igual se faz com o cuidado com os outros. Eu também estou fazendo esse trabalho em relação à autopesquisa. O foco na questão do perdão, né, da reconciliação e da gratidão. Ter esse sentimento de gratidão sempre assim presente em tudo também, para mim, é uma das questões prioritárias. Das prioridades. O trabalho, né, do perdão, o pedido de perdão, que se fala assim, perdão, perdoa, o professor fala, né, o professor Valdo falava assim, perdoa por atacado e tudo. Eu ainda não cheguei nisso, porque eu acho que eu não tenho condições, eu vou colocando as pessoas na minha tertúlia, à medida que vai chegando para mim, que tem uma questão que eu acho que ela que precisa, né, de ser limpada, de ser trabalhada, e de que se faça um pedido de perdão ali, eu estou fazendo. Então, eu coloco na TENEPS, coloco no livro dos credores e faço o trabalho. Eu até me lembrei desses dias, esse sábado agora, que eu estava no salão de beleza fazendo
a unha do pé. E aí, toda vez que eu faço pé, eu me recordo de um acontecimento que eu fui manicure. Antes de conseguir meu primeiro emprego, eu era manicure. E tinha uma cliente que, inclusive, ontem que me veio a lembrança, né? É lógico, né? Não deveria ter esquecido nunca, que foi uma pessoa que me ajudou a arrumar o meu primeiro emprego. E ela só gostava que eu fizesse as unhas dela, ela gostava muito, então ela me mandava me buscar longe da casa dela para eu ir fazer as unhas dela. E aí ia ter o casamento da irmã dela. E ela mandou o marido me pegar depois do meu trabalho, tipo, quase 9 horas da noite. Eu estava super cansada naquele dia. E eu precisava eu estava fazendo o pé com uma gilete, raspando o pé, a gilete escorregou, deu um corte no calcanhar dela. Gente, esse negócio, toda vez que eu vou no salão, que eu vou fazendo meu pé, eu me lembro disso. E aí, sábado, veio a ideia. Então, agora é trabalhar, agora é colocar no TENEPS, fazer um trabalho para isso ir limpando. E como é que eu sei se isso saiu, se isso foi reciclado nessa questão dentro de mim? A energia vai se esvanecendo, vai saindo, vai limpando. Chega uma hora que eu não lembro mais daquele fato. Né? Muito bom. Os pequenos acertos realizados possibilitam perceber os acertos prioritários, vindouros e como fazê-los mais eficazmente. É lá da sua terra, na Minas Gerais. Não tem número, acho que não está relacionado com nenhum item. Vou ler de novo. Os pequenos acertos realizados possibilitam perceber os acertos prioritários vindouros. E como fazê-los mais eficazmente? Como é que você vai prestar mais atenção nos pequenos acertos para você vislumbrar, perceber os acertos prioritários que vão vir? Essa pergunta. Primeiro momento é avaliar a condição, avaliar bem, né? Foi um acerto, né? Então, qual foi a abrangência, pelo menos ali no intrafísico? Quais as consequências que estão vindo ainda, né? Ele está não crescendo ainda, continua tendo reflexo, né? Aquele efeito halo que se fala, né? Está longo, está apenas assim. Então, você vai fazer isso, vai vendo os acertos. Focar no acerto. Eu sempre fixo nessa questão. Atenção, né, ao momento ali, você não negligenciar, ficar atento aos acontecimentos. O que você está fazendo? Eu estou fazendo exercício no trânsito, de observar. Isso aí é quase que obrigação nossa, é lógico, estar atenta a tudo, né? Você tem essa visão do conjunto e ficar atento aos detalhes também, não é... Então, eu fui dirigindo de casa até a rodoviária e observando todos os detalhes e passando assim, fazendo tudo corretamente, no quebra-mola devagarzinho, engatar a primeira, sair, tem gente trabalhando, tem um cone no meio da rua, tem tal coisa assim. E fui com essa atenção toda. Eu estou ganhando cada vez mais com esse pequeno acerto quando eu faço isso. Porque eu já estou criando um novo hábito, estou introduzindo na minha vida um novo hábito, o hábito da atenção aos detalhes. Eu acho que aí a coisa fica mais limpa e você consegue vislumbrar o prioritário, né? E a vida acontece num crescendo, né? Se você vai aprendendo, cada vez você vai se aprimorando para uma dificuldade maior, né? Vai abrindo espaço para isso. Eu acho que os próprios amparadores, né, pegam também mais confiança, né, no assistente e coloca mais coisas. Uhum, mas o acerto em si, ele é reforçador. Ele é reforçador, o acerto. O acerto é reforçador. O próprio acerto, né? Cada acerto reforça. Ele aumenta a autoestima da pessoa e aumenta também a autoconfiança, as energias fluem. A outra pergunta é assim, comente sobre o binômio admiração-discordância dentro do contexto do mini-acerto reconciliatório. Esse aí tem na binomiologia, né? Sim, tem. Esse admiração-discordância, ele facilita a comunicação, né, entre as pessoas. E o exemplo que eu tenho é aquele que eu já citei lá, de mandar
de escrever, né, com a minha irmã. Veio uma coisa que ela não gostou, uma resposta que eu fiz a leitura da energia, né, percebi que ela não havia gostado, aí eu ia mandar de volta uma coisa também que não era assistencial, não era cosmoético, tinha uma energia de raiva ali, e troquei, mudei e fiz um elogio, e a coisa ficou tranquila, se desfez aquele. E teve reflexo para os outros, para melhorar a nossa convivência, a gente fica mais autêntica, pode falar mais sem o medo de, né, de ser injusta com a pessoa. Não é nem ser injusta, não, da pessoa não gostar, de ficar com esse medo, né, de falar, mas ela pode não gostar, não, isso vai passando, isso vai limpando. Então, eu acho que o binômio de admiração e discordância, ele é para isso, para facilitar, para limpar aparar essa dificuldade que a gente tem na convivência, na convivialidade diária, né, principalmente no posicionamento sadio, cosmoético. Tudo bem? Alguém quer me ajudar aí? Não, está ótimo, é isso mesmo. Ô, Fátima, dentro disso, aqui na página 2, crescendologia, o crescendo débito, acerto, amortização, saldo evolutivo. Explana mais pra gente. Então, a gente pode voltar lá naquela ficha nossa, lá, naquele gráfico lá do nosso extrato da conta kármica, né? Eu tenho um gráfico, tem uma barra lá nele, que é a barra dos débitos, e à medida que eu tenho uma atitude, uma ação, que ela foi assertiva, né? E vai ser acrescentado lá na minha... vai amortizar, né, essa minha dívida. De que maneira eu vejo isso aqui? Igualzinho se vendo... A pergunta é, dentro disso aqui, o que você está fazendo, que nós sabemos, com a sua família, como que você pode explicar para a gente? Um exemplo. Sim. Porque a gente sabe que você vai a cada 2 meses, não é isso? A cada 2 meses. Mesmo daqui de Foz, eu tenho essa preocupação de estar fazendo a assistência. Monitorando, né? Mesmo que seja extrafísico. Mesmo sem isso. Eu procuro integrar as pessoas. Então, eu tenho um exemplo assim, que ilustra bem isso aí. O aniversário da minha mãe, eu planejei, veio primeiro a ideia de fazer uma festa, mas que as pessoas fossem lá, porque tem uma dificuldade as pessoas de irem, né, visitá-la, e eu queria então que tivesse esse movimento, que muita gente pudesse ir lá naquele dia do aniversário dela. Eu mesma não pude, porque eu estava com um compromisso aqui, a minha passagem estava marcada para uma outra data. Mas eu fiquei daqui sempre monitorando, mas assim com muito cuidado, porque assim, para não cair naquela assim, naquela coisa de tipo assim, faço o que eu faço, mas não faz o que eu mando, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, para que não acontecesse isso. Eu acredito que ninguém me cobrou, então eu acho que ficou todo mundo satisfeito com a condição, ficou todo mundo bem na situação. Então a ideia foi fazer uma festa durante o dia todo, começando de 9 às 9 da noite. Por quê? Aí todo mundo tinha o tempo livre para ela ir no momento em que ela pudesse. Não tinha um horário certo. E outra coisa que estava por trás, a mamãe não ia ficar estressada, porque quando tem aglomeração de gente, acaba que afeta, ela fica estressada. Então, as pessoas ficaram o dia inteiro, poucas pessoas chegando. Cada hora chegava, saía outro, chegava. Então, assim, preparamos o café da manhã, a mesa só ia sendo reposta durante o dia todo, até 9 horas da noite teve visitas lá. E aí, quando foi no ano seguinte, aliás, no aniversário da minha irmã, eu estava lá e eu já fiz a mesma coisa. Ela ficou super feliz, ela recebeu muita visita das amigas. E depois, eu já estava aqui, a minha tia também quis fazer a festa dela. Coisa. Aliás, isso é uma boa, né? É uma boa dica. Vamos lá, gente. Na taxologia, página 4, favor comentar 6 itens. Eu vou falando de 1 a 1, tá? O 3, bom senso.
Bom senso, focalizar na interassistência cosmoética. Tomar muito cuidado. Na realidade, é pensar bem antes de agir, analisar se não tem nada seu ali, né, de você querer levar vantagem ali, de você querer algum reconhecimento, alguma coisa por trás. Está sempre com isso assim, ter bom senso para avaliar as questões, para fazer e não entrar no julgamento, não achar que só a pessoa está certa. É por aí. Até conseguir conquistar o discernimento, né? O item 4, coerência. A coerência. Você está ter a prática coerente com a sua intenção, né? Com aquilo realmente. Coerência entre intenção e ação. Lembrar de que se você tem uma intenção qualificada, vai sempre gerar um saldo positivo e a relação vai ficar mais tranquila. A gente tem condições de perceber quando não foi, quando não é cosmoética. Se está atento, se está com essa preocupação de se melhorar sempre, a gente tem esse sinal, essa sinalética, né? São duas coisas que são o metro, vamos chamar assim, da coerência em relação à prática e intencionalidade, que é a teática, né? A teoria e a prática, o que a pessoa pensa ou expõe, que pensa e o que ela realmente faz, e a verbação, aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Aquilo também, que ela né? fala. Falar só depois que faz também, né? Que já experimentou, né? Então, isso acho que dá um sentido de coerência à intencionalidade da pessoa. Né? A constância, o item 5. Constância. Eu lembro agora me lembrei de uma história, uma pessoa que estava dando um curso quando eu estava trabalhando numa entidade pública, numa instituição pública, cursos de RH, recursos humanos e tudo, e aí ele contou que chegou numa empresa, numa determinada cidade, tinha uma frase lá que era assim: acertar é humano, permanecer no acerto é o que se espera. Ah, que bom. Então, eu acho que é isso aí, acertar é humano, permanecer no acerto é o que se espera. Então, vamos focar no acerto sempre. Isso aí, muito bom. Essa frase eu não conhecia, não. Né? Tem que escrever essa frase em algum lugar. Detalhismo é o número 9. Eu acho que você já respondeu, não já? Detalhismo. Eu já não sei. Detalhismo tem muito a ver mesmo com... porque eu falo nisso porque eu sou uma pessoa assim, muito detalhista e tenho uma atenção assim. Então, eu acho que isso tem me ajudado muito nesse meu trabalho. Então, por isso que eu coloquei aqui. Eu acho que se as pessoas não têm essa capacidade, vale a pena desenvolver. Então, veja, eu observando a minha mãe comendo, ela estava comendo num prato transparente. E quando eu vi, ela estava tentando pegar a comida do lado de fora do prato. E daí? Vamos mudar esse prato? Não dá para colocar comida mais nesse prato transparente? Então, eu tô assim, eu tive uma sociedade num restaurante. Eu observava tudo o que estava acontecendo ali. Eu sabia, eu olhava assim, sabia o que o cliente estava querendo, que estava pedindo alguma coisa. Eu sabia onde é que precisava de cuidar melhor ali. Então, era muito, muito fácil. Isso, para mim, é muito fácil, essa coisa de atenção aos detalhes. Também, junto ao detalhismo, tem um parapsiquismo aí, que é impressivo, que tem que valorizar também. Né? Também, né? Essa coisa, muita intuição, muito mesmo, com certeza. Bem lembrado, senhor Rosa. O 13 é a flexibilidade. A flexibilidade, nós falamos que é a questão de recorrer ao bom humor desassediador, né? Sempre que puder fazer uma brincadeira para sair aquela coisa de mal-estar, né? mais densa, de tensão mesmo, né? Com muita tensão, aí faça uma brincadeira, não piadinhas que de repente vai irritar a pessoa, mas se a própria pessoa ser
protagonista daquele humor, né? Porque se ela colocar o outro, pode ser que a pessoa não entenda muito bem, mas ela própria fazer. É uma brincadeira, dá uma risada. A gente, quando começa a rir sem querer, no final a gente está dando risada de verdade. Essa é uma... Essa técnica é ótima. O ouvinte, reconhecimento. 20. Nossa, isso aqui foi uma chamada para mim, sabe? Foi muito interessante essa coisa aqui, né? Eu tenho o verbete, né? Que é assistência do assistido, né? Que é assistência... Assistência do assistido. Do assistido, exatamente. É o assistido fazendo assistência para o assistido. É, o assistente fazendo assistência para o assistido. Para o assistente, né? Isso. Isso aqui para mim foi muito interessante, porque eu sou, né, ainda muito, acho que tenho essa coisa de achar que eu não preciso de ajuda. E que eu quero só fazer, e vou esquecendo das minhas necessidades, Então, aqui atrás tem uma outra ideia que é mais ou menos isso, esquecer da sua... É um paradoxo, parece, né? Eu não estou me lembrando agora, né? De você assistir, mas não se assistir, né? Então, acontece muito isso. Aí eu fico prejudicada e como é que eu vou estar em condições para assistência? É nesse sentido, né? De reconhecer e aceitar. E é gratificante você conseguir. É lógico que eles estão assistindo. Eu acho que falta mesmo é o reconhecimento mesmo. Isso, olha só a frase enfática do professor Valdo nesse verbete. A assistência prestada pelo assistido ao assistente, concomitantemente com a assistência recebida do mesmo assistente, em geral passa desapercebida por ambos, assistido e assistente. Foi o que você acabou de falar também. É isso mesmo. Muito interessante, né? Uhum. E a gente sempre aprende aquele princípio, né, de que é a da interassistência. O maior assistido é o próprio assistente. Mas assim, parece que a gente não fica impregnado, né? A gente não entende isso, né? Não é? Né? Não, acho que você precisa de entender isso melhor, né? Mas, Rosa, tinha uma coisa que o professor falava também que chamou a atenção, é que muitas pessoas não aceitam assistência de outro. E ele citava o caso dele, que ele se cercava de pessoas para assisti-lo, e que, na verdade, ele estava fazendo assistência. O fato de você deixar a pessoa fazer assistência para você, é uma assistência que a pessoa está fazendo. Então, às vezes, o orgulho da pessoa, não, eu não preciso de nada. Mas ele está deixando de fazer assistência ao evitar que o outro faça assistência para ele. Ele fala, tinha muita coisa que eu posso fazer. Tinha muita coisa, ele falou, eu posso fazer, mas eu prefiro deixar o outro fazer para que eu dê chance para ele fazer assistência para mim. Olha que complexo o negócio, é um paradoxo, né? Esses trabalhos que a gente fazia para ele, né, desde que a gente veio aqui para fazer as pesquisas para ele no holociclo, aquilo tudo, claro que ele não precisava, é a gente que ganhava com isso, né? Eu, pessoalmente, tenho que colocar ele como o primeiro ponto dos meus credores, a maior, porque aprendi muito com essa possibilidade que ele me deu de trabalhar junto. Mais alguma pergunta? Você agora. Está ligado? Minha participação na tua tertúlia é para agradecer. Porque quando eu vi no site o título do teu verbete, eu disse, poxa, foi feito para mim, que é o momento evolutivo que eu estou passando. E, assim, meus olhos brilharam. E agora, vendo você defendendo, né, assim, suas palavras, e como tua leitora, gostaria que você pensasse, avaliasse e escrever um livro neste tema, principalmente pegando a tua frase enfática. Por quê? Por que é tão importante para mim? Porque eu sou, assim, meio megalomaníaca, né? Eu acho que a evolução, tem tanta coisa para fazer. Nossa, eu estou assoberbada. Então, na verdade, o seu verbete, o que é que está trazendo? São as mini acertos, as mini reconciliações que vão fazer com que nós tornamos completistas, não é? Então, valorizar esses minis
diariamente, com insistência, com toda essa taxologia que você colocou aqui, é fundamental para nós sermos completistas, não é? Então, avalie a ideia e veja se você não pode aprofundar isso aqui num livro, porque isso vai desassediar muita gente, né? A partir de mim. Por isso que eu estou te solicitando isso. Agradeço muito esse feedback, tá? Muito, realmente... eu estava ainda muito focada na questão do mini acerto aqui, né? E essa ideia do verbete, né? Ainda estou aqui, né? Então, o mini acerto, né? Que vai gerar um mega acerto, que é o livro, né? Acho que tem mais perguntas. Como aprender a andar, né? Você primeiro engatinha, dá o primeiro passo, mas daqui a pouco você está participando de uma maratona, não é? Então, o principal foi esse crescendo. E a gente, no dia a dia, nesse trator que nós vivemos, nós não valorizamos muito o mínimo. A gente está sempre querendo o máximo, sempre a coisa pronta, sempre o mega, entendeu? Então, você me chamou a atenção para isso. Isso me desassedia. Então, eu fiquei mais confortada, porque, na verdade, eu estou trabalhando, eu estou investindo na minha evolução, mas eu ainda acho pouco. Poxa, é o meu limite, né? Então, eu tenho que ver que eu também estou acertando. O meu mini dá sempre. Então, eu vou chegar lá, né? Tá ótimo, isso mesmo. Para te ajudar também, tem um verbete do professor Walter que se chama Miudezas, que também vai te ajudar na tua busca aí, da tua evolução. Ela resgatou a ideia da frase enfática, e um teletertuliano pede para você comentar a frase enfática. Essa frase enfática, ela chegou assim, eu levei bastante tempo para conseguir chegar aqui nesse ponto, porque eu criava uma frase que não era uma frase, era um parágrafo, uma redação. E aí tinha que cortar e diminuir aquela coisa, e isso já era à noite, né? E eu fui ficando tarde, eu fui ficando cansada. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, acabou, não dou conta mais. Não, desisto. Aí quando eu falei eu desisto, ela veio inteirinha. Ela chegou perfeita, assim. Eu acho que eu estava querendo o mega, de fato. Mas estava querendo uma mega frase, né? Mas quando ela chegou e falou, yes! Aí eu digitei inteirinha, falei, igual vou dormir, tchau, boa noite. Fátima, uma outra teletertuliana aqui, ela está no Rio Grande do Sul, mas ela é conhecida nossa aqui. Ela te faz uma pergunta da paradoxologia que você já respondeu, mas se você quiser fazer uma síntese, aí fique à vontade, senão eu passo para outra. É o paradoxo de a consciência interassistencial inassistir a si mesma. Porque você comentou esse paradoxo logo no início, então se você quiser fazer uma síntese dele agora, é bom. Aí depois eu falei também aqui depois numa outra, na taxologia também refleti sobre isso aqui, né? Da falta da consciência interassistencial e não assistir a si mesma. Ela se preocupa tanto em fazer, em doar, de repente tem aí por trás eu não sei se é com todo mundo que acontece, né? Essa coisa de ser útil, né? Ter em mente assim, eu preciso ser útil 24 horas por dia. E o útil é você se doar, é você fazer, é ver resultado, é ver coisas prontas, é ter, assim, concretizar as coisas. Então, acaba se esquecendo de fazer algo por si própria, né? Investir na sua saúde, cuidar da saúde. Acontece muito, assim, da pessoa ficar tão envolvida com o trabalho, esquece o horário de alimentação e aí começa a adoecer. Então, ela assiste muito o outro e acaba... Ou ela assiste, nem significa, nem posso afirmar que a pessoa está fazendo assistência com aquilo ali, porque não depende muito da intencionalidade, qual é o foco ali. Tem um erro lógico, né, da gente não aprimorar, da gente não procurar uma evolução maior, um aperfeiçoamento maior para fazer assistência. A gente acaba fazendo estabelecendo o limite da nossa assistência para o outro, pelo fato da gente não se aprimorar na assistência, né? Não se aprimorar
Uhum. É uma coisa mesmo que acontece. É tudo muito complexo, mas que a responsabilidade é da consciência. Cada consciência precisa assumir isso. Eu considero muito, essa palavra responsabilidade veio muito também, é a responsabilidade com a própria evolução. E a evolução não tem como se não for em grupo e se não for através da assistência. E a assistência não acontece se não for através da cosmoética. Então é tudo um emaranhado de coisas que precisam ser observadas e que são realmente super necessárias. Não dá para desprezar, não dá para deixar. Na culturologia, favor comentar a cultura do convívio multidimensional. Cultura do convívio multidimensional. Eu no meu caso, eu ainda tenho um foco muito na intrafisicalidade. Então, ela aqui está entrando mais como algo para me lembrar, né? Lembra que você não está só. Nós não estamos só, nós estamos acompanhados, as consciências, e precisamos estar atentos aos acontecimentos extrafísicos. Eu percebo muita assistência, mas não falta a questão do reconhecimento, falta reconhecimento e gratidão. Por isso meu foco, generosidade. Eu acho que precisa estar atenta a isso tudo. Por isso o professor Valdo fala assim, não existe assistência sem gratidão. Você não tem como fazer assistência. Você precisa ter gratidão dentro de você. E eu falo muito em gratidão, mas ao mesmo tempo eu não cultivo ela dentro de mim. Ela não está ainda. Ela não é enraizada dentro de mim. E isso é necessário, desde os acontecimentos, ver todos os acontecimentos intra e extrafísicos, e não ficar também com essa visão intrafisicalista, que é uma das minhas questões, né, a serem observadas no meu trabalho, né, evolutivo como um todo, não só da autopesquisa. Mas como eu estou na autopesquisa, é um foco que eu não posso desprezar. Faz parte, né? É um contexto que está aqui do lado. Nós temos essa... Eu não sei, existe uma coisa de sempre falar assim, lá no extrafísico. Lá no extrafísico. O extrafísico é aqui mesmo. O extrafísico está aqui do meu lado, né? A multidimensionalidade, A multidimensionalidade é só uma questão de dimensão, né? Tem uma metáfora que tem no Projeciologia, não sei se vocês lembram, que ele diz assim, aonde tem esse dedo tem 1000 dedos? É isso aí, a gente está numa sopa de energia aqui, é multidimensionalidade e todos os poros, né? Falta só a gente abrir as para-antenas para perceber. Vamos lá, Lu. Fátima, na página 1, Enfatuística, Pensenologia, está quase na hora de terminar, mas dá para você responder essa. O óleo pensene pessoal da afetividade sadia. É na primeira linha da pensenologia. Da afetividade sadia. É o ideal, né? Uhum. É o ideal. Toda vez que falo em afetividade, eu me lembro da frase da Malo, né? Se o afeto une, o desafeto ata. Então, eu nunca esqueço essa frase, gente. O primeiro curso que eu fiz na Conscienciologia foi com a professora Malo, e essa frase também, eu acho que foi já nesse curso, né, que eu ouvi e marcou. Né? Então, é essa questão mesmo, a afetividade sadia, não adianta você... Não tem como, né? Se não for sadia, não houve existência... Então, não é autêntico. E não, aí não é acerto, né? Aí não é acerto. Nem é mini, né? Aí, nem mini acerto, Sim? Ainda temos um minutinho. Eu queria que você falasse. Você tem pergunta? Então, vamos lá. Ela já até falou um pouco, mas eu gostaria que ela explanasse mais, aprofundasse mais. No antagonismologia, na página 2, você colocou assim, o antagonismo, correção imediata, correção adiada. Correção imediata.
Correção imediata, correção adiada. Enquanto você não fizer aquela correção, é como se fosse um ponto que está roubando energia ali. É igual uma lâmpada que você não percebe, mas que está roubando energia de você. Você está sendo prejudicada ali por causa de uma negligência, né? Uma falta de cuidado ali. Então, se você faz essa correção imediata, você limpa espaço para o novo. Tudo bem, gente? Olha, o nosso tempo já terminou. Maria de Fátima, o que a gente vai falar para ela? Parabéns e esperamos novos verbetes e o livro, né? Tá bom? A gente aguarda em novos verbetes seus. A gente vai aguardar, né, os seus próximos verbetes. A gente agradece a todos vocês aqui presentes, tá? Pelas energias, pelas perguntas, pelo movimento do debate aqui. A amparadora intrafísica aqui da Fátima, que é a Ieda. A gente agradece a todos os teletertulianos também que contribuíram com a gente, com as perguntas, com as energias e com o debate. A gente sempre comenta que são os tertulianos, os teletertulianos com verbetógrafo do dia que movimentam o nosso debate. Então a gente precisa da presença de vocês, não é isso? E aí a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Agora nós teremos um recado com a Eliana Amadi, ela vai falar do PDP em São Paulo. Boa tarde a todos. Na última quarta-feira, dia 30, nós tivemos a apresentação do verbete Autoparapsiquismo Circunscrito com a professora Malo Balona, onde foi comentado bastante sobre o parapsiquismo e o desenvolvimento parapsíquico. Então, eu gostaria de aproveitar e divulgar para os alunos interessados o curso Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, PDP, que vai acontecer no IIPC São Paulo, a partir do próximo sábado, dia 9 de abril. Esse curso, o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, é um curso de aprofundamento e autopesquisa que permite trabalhar os atributos conscienciais e auxiliar o aluno no desenvolvimento do seu parapsiquismo. O curso tem 6 módulos bimestrais. Mais informações pelo telefone 011 3287 9705. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Residência Progestiogênica da especialidade Intrafisicologia, a verbetógrafa professora Valdirene Roya. Todos estão convidados a comparecer amanhã e assistirem online e encaminharem suas perguntas. Obrigada.